Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, hoje trazendo um profissional da advocacia, já esteve aqui outras vezes e virá mais vezes. E eu chamo pela sua proficiência, chamo pela sua atividade forense, é aquele advogado que vai para o campo de batalha, não é aquele que fica por trás de um birô, ele vai para o campo de batalha, tem contato com os juízes, com os promotores, ou seja, um advogado que exerce a sua profissão nas suas três dimensões, ou seja, em sua plenitude. É o nosso caríssimo Fernando Maciel, que gentilmente aqueceu com o nosso convite, abriu lá um espaço nas suas atividades, que esse pessoal, quando eu falo médico, falo advogado, etc., ele não tem o tempo livre, ele tem um tempo ocupado. Ele tem uma banca de advocacia, Fernando Maciel Consultoria, Advocacia e Consultoria, é uma banca procurada, e onde ele tem sempre que estar atendendo os seus clientes e contato com o seu staff, que é um staff significativo. Então, meu caro Maciel, eu quero agradecer, logo, primeiro agradecer a você e dizer que eu quero conversar com você sobre responsabilidade civil por erro médico, que o nosso amigo Arthur Gomes, lá da Santa Casa Misericórdia, diretor, outro dia conversando com ele, ele disse, olha, eu prefiro erro assistencial, porque o erro pode ser da enfermagem, pode ser do técnico, pode ser do médico também. Portanto, não é só o erro médico, é o erro assistencial, é o erro da assistência. É uma bela expressão, uma expressão interessante também. Quero conversar com você a respeito disso, porque não raras vezes o erro assistencial tem causado profundo dissabor a famílias, né? Filhos, mães, avós, amigos. E eu acho isso, eu vejo com muito cuidado hoje. A tecnologia avançou, a assistência aos doentes também se expandiu, abriu os horizontes, e evidentemente que esses equívocos, essa infortunística, ela é que surge nas relações intersubjetivas. Mas eu queria, meu caro Marcel, deixá-lo à vontade para uma primeira consideração, qualquer que seja para os nossos telespectadores, e a Câmara 2 está à sua disposição. Jerônimo, eu queria inicialmente dizer da minha satisfação de mais uma vez poder estar aqui no seu programa, de poder estar com toda a sua assistência, todas as pessoas que assistem ao seu programa, que hoje, indiscutivelmente, já há muito tempo, na verdade, é um dos programas mais vistos pela população do Estado, pelo nosso país, um programa que tem trazido a nós todos muita informação. E poder colaborar, poder estar aqui, né, ter a satisfação de conviver com você nesse momento, poder trazer um pouco do conhecimento da gente sobre esse tema, é uma satisfação muito grande. Eu agradeço a você por confiar na gente e a gente poder participar e colaborar. Olha, Marcelo, você agradece, mas o agradecimento é meu e ratifico. A honra é nossa. Quando eu digo nossa, é minha, da nossa equipe aqui, que nos dá o apoio da própria casa. Muito obrigado. Meu caro Marcelo, sobre esse tema tão nevrálgico, vamos chamar assim, eu queria fazer com você uma abordagem sobre o lado do advogado, porque depois eu pretendo trazer um médico para tratarmos disso. Eu considero hoje, honestamente, o exercício da medicina, quando eu digo da medicina, mais especificamente na parte da cirurgia, né? Toda parte ela oferece risco, mas mais nessa parte contundente, de cirurgia, prescrição medicamentosa, etc. Eu considero uma atividade de risco. E considerando ainda, por um lado, essa atividade médica, e por outro lado, o corpo humano, né, o organismo do indivíduo, ele ser bastante suscetível de respostas diferentes. Você opera uma pessoa, tem uma resposta, opera outra, tem uma resposta, ou seja, o corpo humano é um enigma. Como é que você vê isso como profissional da advocacia? Jerônimo, veja bem, essa temática, né, da possibilidade do erro médico, do erro assistencial, que, por sinal, queria parabenizar ao doutor Arthur por essa denominação, que eu achei muito inteligente e muito propícia, porque, na verdade, o paciente ele é assistido por toda uma equipe, por toda uma circunstância, né, que se apresenta. Então, o médico faz parte, talvez a parte principal, primordial,
desse procedimento todo, mais uma parte do procedimento. Então, assim, eu concordo com você, a jurisprudência, a doutrina hoje tem entendimento contínuo e pacífico que a atividade do exercício da medicina é uma atividade de alto risco. Não é? Muito embora a tecnologia na área médica desenvolveu bastante, se desenvolveu muito, mas o intérprete dessa tecnologia, o aplicador dessa tecnologia é o ser humano, é o médico. Isso faz com que ele tenha que ter até uma formação hoje muito superior àquela do passado, porque ele não só tem que ser versado na medicina em si, na área que ele escolheu, mas versado nessa tecnologia voltada para a atividade médica. Então, obviamente, que isso traz para ele, não é? Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, e o corpo humano não está longe de ser algo que tem uma resposta absoluta e exata para todas as circunstâncias. Isso faz com que ele viva sempre, acredito eu, esse dilema entre o que ele efetivamente acredita que dará certo para ajudar aquela pessoa a encontrar uma solução do seu problema e aquilo que efetivamente o corpo e a natureza daquela pessoa vai responder, né? Então é por isso que a atividade médica, de forma quase que geral, eu diria quase que geral porque há circunstâncias e as situações que são exceções, ela é vista para o aspecto da responsabilidade civil como uma atividade de risco e, consequentemente, como uma atividade de meio que responderá de maneira subjetiva. Isso quer dizer que vai se levar em conta toda essa situação da resposta do corpo, da participação do médico, de maneira que eu concordo plenamente com você, a colocação sua é uma colocação muito correta. É uma atividade muito delicada e que oferece muito risco. Um outro aspecto que eu queria logo lhe provocar, é uma curiosidade que eu tenho, embora tenha exercido a advocacia durante um longo tempo, no seu gabinete, quando você recebe um profissional da medicina, um ou uma profissional da medicina, quando você a recebe, porque normalmente ela é provocada, quando ela recebe mandado de citação. Quando ela vai ler, aí vem uma paciente e tal, e vem com a inicial, ela toma conhecimento de que a ação, uma ação dano moral, às vezes dano material, às vezes os dois juntos, etc, etc. Qual é a abordagem nuclear que você faz? Você não é médico, né? Então, ele vai ser tratado de um assunto bastante delicado, que é, às vezes, um efeito iatrogênico de uma medicação, etc, etc, etc. Qual é o ponto nuclear da abordagem que você faz, Marcelo? Geraldo, cada situação é uma situação. Nós temos no escritório, já tivemos causas, quer seja defendendo o profissional médico, o profissional da medicina, quer seja defendendo aqueles outros profissionais que lhe assessoram no procedimento, como enfermeira, etc. E também causas em que nós estamos do lado do paciente. Então, cada situação é a situação que a gente tem que averiguar. Não é? Obviamente que o procedimento médico não é a minha especialidade, eu não sou médico, mas a gente conversa quando o nosso cliente é um médico, a gente conversa com ele para entender como é aquele procedimento, a gente pesquisa, a gente vai até a literatura médica mesmo quando a gente está do lado do paciente, a gente vai fazer um estudo. E a gente pede perícias quando são necessárias, a gente pede opiniões, né, embasadas em laudos para que possam nos dar substrato. Naquele primeiro contato, a gente quer sentir primeiro quais foram os fatos que geraram aquela situação. Não é? Os fatos como um todo, como aquele paciente chegou, qual era a expectativa dele, a expectativa da família. Uma retrospectiva histórica. Uma retrospectiva histórica. Quais os exames que foram solicitados, se o plano de saúde está envolvido, se o plano autorizou todos os exames, como foi que se chegou, se é um procedimento que foi gerado dentro de um hospital, como foi a participação do hospital. Tudo isso é importante para que a gente possa se transportar para o cenário fático e aí tentar delinear quais as possíveis soluções para aquela situação, né? Já ocorreram situações que a gente conseguiu resolver extrajudicialmente, né? Havia a perspectiva de um procedimento judicial e a gente conseguiu entender toda a situação e, conversando com a família, conversando com o paciente, conversando com o médico, chegar a uma solução para aquele conflito. Outras situações, a gente teve que se valer de perícia, de assistência. Nós hoje temos um caso extremamente interessante, um caso assim que está nos forçando a fazer um estudo da análise, né, da questão da preservação de material genético. Então, um determinado laboratório de fora aqui do Estado, determinada clínica de fora aqui do Estado, me permita, que guardava material genético.
e numa situação de guardar esse material, ela teve uma descompensação na temperatura do ambiente onde se guardava esse material, e esse material foi perdido para a finalidade. Então, isso nos forçou, a cliente nos procurou para que a gente entrasse com ação indenizatória, está correndo aí na Justiça, e isso nos forçou a fazer um estudo de uma literatura específica em relação a isso. E, obviamente, que nós nos embasamos também em laudos que nós contratamos para poder nos auxiliar. Perfeito. Só para a gente adiantar para os nossos telespectadores, eu gostaria que você fizesse uma abordagem aligerada, que me parece que o caso fortuito e a força maior, o caso fortuito e a força maior sempre é lido em responsabilidade. A regra geral, Jerônimo, é que o caso fortuito e a força maior sempre é lido em responsabilidade. Afastam a responsabilidade. Sempre afasta essa responsabilidade. Mas é importante que a gente saiba conceituar e vislumbrar efetivamente esses fatos. Na área médica, é uma área assim, muito diferenciada no que pertence à responsabilidade civil. A advocacia também, mas a área médica tem contornos muito mais complexos, porque nós lidamos com fatores sobre os quais nós não temos domínio absoluto. Então, o que é que tem que se avaliar para poder você saber se vai elidir ou não vai elidir, se vai afastar ou não vai afastar? O fato concreto. Tem que ver se aquilo realmente caracterizou um caso fortuito, uma eventualidade, uma coisa sobre a qual eu não tinha domínio, que ocorreu e que eu não poderia prever. Meu conhecimento técnico não me dava essa capacidade, não por falha minha, mas porque não existia conhecimento técnico que pudesse prever aquilo dentro daquela circunstância, ou mesmo um fato que ocorreu sem que eu pudesse intervir de forma nenhuma, ele ocorreria de qualquer maneira. Então, esses fatos é que tem que ser avaliados. Eu tenho que ver se aquilo ocorreu efetivamente. Meu caro Fernando Marcel, vamos pegar só um exemplo agora, coisa recente, coisa recentíssima, eu diria. É um caso que envolve o caso fortuito, mas envolve também a imprudência. Certo. Esse eu queria meditar um pouco. O caso dessa modelo que saiu com o esposo e lá na navegação, isso foi lá no estado de São Paulo, houve um vendaval, ele terminou perdendo a vida e tal. Você veja que o fato do vendaval é um caso fortuito. Perfeito. Mas ele foi avisado. Perfeito. Mesmo assim ele saiu, ele foi imprudente. Perfeito. Me faça uma consideração. Essa abordagem é muito boa, muito interessante. Como sempre, suas perguntas não, porque é o caso fortuito, é elemento da natureza. Por isso que é importante a gente avaliar o caso concreto. Não é o fato desse elemento da natureza ter ocorrido que, para efeito de responsabilidade, na nossa opinião, ele caracterizará o caso fortuito. A força dessa situação da natureza, que eventualmente ocorreu, ela isoladamente seria caso fortuito. Mas no momento em que ele tinha elementos de previsão dessa circunstância do tempo. Ele foi avisado. Ele teve acesso a essa informação. Este fato que ocorreu deixa de ser imprevisível porque foi previsto. Então, ele não vai caracterizar, para efeito de responsabilização, ao nosso ver, o caso fortuito em si. Ele é um caso que foi previsto e ele assumiu o risco e, consequentemente, o ônus. Tanto na esfera penal, não é? Claro. Alguns dirão que é preter dolo, outros dirão que ele teve dolo mesmo, alguns dirão até que foi culpa porque ele foi irresponsável. E na esfera civil, indiscutivelmente, ele responderá. E você vê que a autoridade judiciária, a autoridade policial judiciária, o indiciou por homicídio culposo. Perfeito. Obviamente que a gente não conhece o caso com profundidade, mas aparentemente, pelo que consta, não foi um indiciamento equivocado, ao nosso ver. Não foi. Vamos entrar agora numa outra já, vamos aprofundando o tema aos poucos. Meu caro Marcelo, a responsabilidade do médico. É fácil, não digo fácil, deixa eu melhorar, a responsabilidade médica, para ela ser estabilizada, fulano de tal, médico, etc., foi o responsável por esse evento. Como é que se desenvolve isso, hein? Existe aí a culpa objetiva? Não, né? Veja só, existe, como em toda atividade, o médico ele vai ter atividades que eu posso avaliar de forma objetiva, mas são mínimas, e outras que são de forma subjetiva. Então, o que é que vai se avaliar? Por exemplo, se ele é um cirurgião plástico e ele estabelece um resultado previamente com o cliente, apresenta uma foto, apresenta uma possibilidade de, olha, o senhor vai ficar dessa forma, a intervenção que eu vou fazer vai lhe deixar assim. Ele, neste momento, ele está assumindo a responsabilidade de forma objetiva. Ele dará aquele resultado específico. Ele pretende dar aquele resultado específico. Então, aí, o que vai se aferir é absolutamente o resultado que ele se propôs. Fernando, mas é uma temeridade.
O médico, nós aqui conversamos com um grande cirurgião plástico, é uma temeridade você dizer que o nariz, o contorno da boca vai ficar exatamente como está ali. Continue, por favor. É uma temeridade e assim, um descuido muito grande desse profissional, porque o corpo humano ele pode ter reações diversas. Se um paciente ficou exatamente igual uma figura da mídia, outro pode não ficar. Não é? Porque o corpo dele, naquele momento da intervenção, pode reagir de forma diversa. Mas a maioria das atividades que o médico desenvolve são de responsabilidade subjetiva, porque ele vai empregar toda a técnica que ele tem, toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento, mas ele não pode prometer um resultado específico, ele não pode dizer, olha, o senhor vai ficar curado. Ele pode dizer o seguinte, se você seguir todo esse procedimento que eu estou fazendo, tomar os remédios adequados, fazer os exames devidos, eu fizer a intervenção no momento devido, o senhor tem grande probabilidade de ter êxito, pode apresentar até os parâmetros de situações anteriores, mas ele não pode afirmar, porque pode ser que aquele cidadão, naquela circunstância, naquele momento, tenha uma reação que ele não esperava. Não pode afirmar nunca, né? Jamais, de forma alguma. Se ele fizer isso, ele está ingressando numa esfera de temeridade absoluta. Se ele fizer isso, ele está, inclusive, ingressando na possibilidade de responder, inclusive, criminalmente, porque ele está prometendo um resultado que não depende dele. Né? Depende de toda uma circunstância. Então, é preciso ter todo cuidado, porque o paciente, e aí um detalhe, quando o paciente ele vai à presença do médico, regra geral, ele vai numa condição de alta submissão, né? Com o advogado, o cliente ainda contesta, ainda lança uma linha de argumentação, porque ouviu aqui ou acolá, mas com o médico, dependendo da gravidade do quadro, ele vai numa condição de submissão quase que extrema. Então, o que o médico diz para ele é uma verdade santificadora, ele não discute. É uma verdade absoluta. E é por isso que o profissional, ele tem o dever, e isso está previsto tanto no Código de Ética do médico, como está previsto na legislação civil, ele tem que esclarecer àquele paciente todas as circunstâncias. Como ele vai fazer as intervenções, quais são as possíveis sequelas que aquilo pode trazer, enfim, quais as contraindicações, tudo isso tem que ser esclarecido. Hoje, a relação médico-paciente sempre foi, mas hoje, sobretudo, ela tem que ter um grau de transparência muito maior. Isso resguarda o próprio profissional da medicina. Ele tem que ter esse cuidado para que ele, inclusive, seja resguardado. Porque, senão, amanhã, uma informação que ele não prestou, um documento que ele não tomou cuidado de fazer o procedimento para que o paciente assinasse e tivesse ciência do que iria ser feito, ele vai poder responder. Meu caro Fernando, há uns anos atrás, há uns bons anos, eu acho que eu não tinha entrado na magistratura ainda, era advogado, houve um acidente na rua João Pessoa, houve um acidente ali. Estou fazendo essa digressão para você entender onde eu quero chegar. Um carro alcançou um cidadão na calçada. O motorista, né, não vou aqui entrar em detalhes, mas por uma coisa ou por outra, ele perdeu o controle do veículo e alcançou o cidadão na calçada. O cidadão jovem, em plena atividade laboral, pai de família, etc, etc. Ele foi atropelado e foi conduzido para um hospital aqui da nossa capital. E o quadro dele, aparentemente, não era grave. Interessante, não era grave. Ele teve, evidentemente, contusões, eu diria, mas não teve trauma de crânio, mas teve o impacto foi grande, mas ele estava consciente, etc. E usaram uma medicação nele que causou o que se chama de um efeito iatrogênico. E o que determinou a morte dele, interessante que eu digo, para chamar a atenção, e o que causou a morte dele não foi o trauma, foi o efeito iatrogênico da medicação. E aí, Marcelo, como é que fica esse negócio? É uma coisa extremamente interessante, Jerônimo, porque assim, isso é uma coisa... E que esse efeito iatrogênico pode dar em Paulo, pode dar em José, mas pode não dar em Mário, pode não dar em Maria, pode não dar em Joana. Isso é uma coisa muito complexa, porque, na verdade, primeiro a gente tem que separar o seguinte: qual é a causa morte ou a causa que deixa sequela? Né? Aquele fato que levou o paciente até o procedimento médico ou é o procedimento médico? Isso é difícil de se averiguar. Isso vai exigir, efetivamente, uma avaliação
por outros profissionais médicos, através de um laudo, etc., uma avaliação de todos os fatos envolvidos. E depois, essa situação que aparentemente está fora da própria previsão do profissional médico do resultado efetivo da aplicação daquele medicamento, se o medicamento era um medicamento indicado dentro dos procedimentos, dentro das regras gerais para aquele tipo de situação. Então, em princípio, o médico ele aplicou o procedimento correto, aplicou a medicação correta, mas a reação é uma reação que efetivamente destoou daquela que o procedimento esperava. Mas há que se avaliar também o seguinte... Levou o cidadão a óbito. Levou o cidadão a óbito. Mas há que se avaliar o seguinte... O médico, antes de aplicar o procedimento, fez a avaliação correta do quadro para saber se aquela era a medicação adequada, se aquele era o momento da aplicação da medicação, ele teria exames ou qualquer tipo de prévia avaliação da parte química, da parte biológica, que seria previamente necessária para poder chegar àquela conclusão. Isso tudo são indícios que podem ajudar se haverá uma responsabilização médica ou não. Então, cada fato, cada situação tem que ser avaliada como um todo, né? A complexidade da avaliação da responsabilidade médica está justamente aí. E há uma outra situação, porque como o Poder Judiciário, né, ele não, por si só, os profissionais não são formados em medicina, mas são formados em direito. Então, a formação é totalmente diferente da área de medicina. Ele tem que se valer do expert, dos peritos, etc. E é muito complicado para um terceiro, também médico, opinar numa situação médica como essa. Porque mesmo a opinião dele, ele não vai ter certeza absoluta, porque ele não estava no local, não estava no momento. Ele vai se basear no quadro que ele tiver para avaliar. Mas ele vai fechar com a conclusão. Com alguma conclusão, ele tem que fechar, ele é perito para isso, né? E a gente vai se basear na conclusão dele. Ele diz, na minha opinião, perfeito, indica que foi isso. Perfeito. Ele não está dizendo que foi. E aí o aplicador do direito, ele vai se valer do bom senso de utilizar esta opinião com todos os outros fatos Azel, por isso que eu tenho dito aqui reiteradas vezes e volto a dizer, ser advogado não é fácil não. Ser advogado na melhor acepção da palavra não é fácil não. O indivíduo tem que ter uma cultura generalista, ele tem que ter sensibilidade. E essa sensibilidade, inclusive, ele adquire com a leitura das grandes obras e tal, para ele poder perceber. Não é o indivíduo dizer, não, eu sou advogado. Não, meu amigo, tenha calma. Você concluiu o curso de Direito, se inscreveu na ordem, mas vamos devagar. Às vezes tem um longo caminho, às vezes o indivíduo passa a vida inteira e não é um grande advogado. Não é sequer um advogado. Eu digo sempre isso aos meus alunos na Universidade Ponte de Miranda, tinha uma frase conhecida que ele dizia, quem só sabe direito, nem direito sabe, né? Porque a nossa profissão, a advocacia, a profissão do magistrado, do promotor, enfim, a profissão que lida com o direito, ela lida com um instrumento de pacificação social e de adaptação social. O direito é isso. E para que ele possa lidar, ele tem como cerne o ser humano. E o ser humano em todos os aspectos. E a cultura geral, conhecer um pouco de medicina, conhecer um pouco de química, de engenharia e, sobremaneira, da literatura, dos clássicos para entender a alma humana, é fundamental. Eu acho que isso faz a divisão e faz a diferença. E até para fazer a pergunta aproximada, ele tem que ter uma base. Senão ele vai passar ao largo e não vai chegar ao que ele quer. É verdade. E é isso que torna a arte, a advocacia, uma atividade encantadora. Eu acho isso também. A medicina é encantadora, claro, todas as profissões o são, mas o direito é uma atividade encantadora porque ele lida com o ser humano nas suas grandezas e nas suas misérias. Com certeza. Nas suas grandezas e nas suas misérias. Nós vemos isso na área criminal, por exemplo. Você vê um indivíduo que passou a vida inteira sendo um cidadão decente e honrado e, de repente, numa circunstância de vida, ele ingressa na esfera de consideração dos delinquentes, dos assassinos, etc. Eu já vi isso. A Anísio da Silveira, psiquiatra alagoana, aqui, conta né? Ela tem uma frase que eu acho fantástica, que essa frase até muito tempo atrás ela estava no manicômio judiciário, não sei se ainda está lá, ela diz assim, com o homem, nem o sempre, nem o nunca. Porque o homem é imprevisível, o homem é ele e suas circunstâncias, como dizia Ortega y Gasset, né? Então, tem que se entender o ser humano como um todo. E isso, não é? O meu pai já dizia, meu pai é um homem que não tinha nem o 2º grau completo, ele dizia o seguinte, meu filho, a gente só conhece o ser humano ou vivenciando com ele uma vida
ou lendo. Então, como a gente não vai conseguir vivenciar a vida com todos os seres humanos, a gente tem que ler. A literatura ajuda a isso, a você entender melhor a alma humana, diversas circunstâncias dela. Maravilha. E só quem sabe os dramas humanos é quem os vive. Perfeitamente. Né? Nós temos lá na nossa esfera de conhecimento uma questão que ela está evoluindo, tem que ser com calma, ela está evoluindo, mas eu consigo entender o drama da família, porque se trata da perda de uma mãe, entendeu? E isso é um negócio dramático, e como coisa dramática eu tenho que tratar. Meu amigo, eu vou pedir permissão para a gente fazer uma pausa e eu quero voltar com assuntos ainda interessantes para o conhecimento dos nossos telespectadores. Eu quero começar falando com você, meu caro Marcel, sobre o que se denomina de consentimento informado ou vou chamar de permissão informada, ou seja, a atividade do médico sendo permitida pelo paciente, que os telespectadores pensam que não, mas o paciente mesmo extremamente doente, ele tem que permitir que o médico intervenha. E aí eu quero ver como é que se dá isso. Eu acho uma coisa também muito interessante, não é? Eu já tive a oportunidade de perguntar num processo, houve o consentimento informado? Houve. Vamos ver como é que deve se dar isso. Meus amigos e minhas amigas, voltamos rapidamente com essa conversa aqui com o nosso caríssimo Fernando Maciel. Muito obrigado. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando aqui com o nosso Dr. Fernando Maciel, advogado, professor da Universidade Federal de Alagoas, que labora lá na sua banca de advocacia diuturnamente, porque não tem hora, né? Tem que, o cliente liga, você tem que, fim de semana, às vezes é um auxílio, uma coisa. A advocacia é uma profissão, nesse aspecto, muito parecido com a medicina. Nós estamos sempre à disposição dos nossos clientes. Advogado que não quer ser incomodado no final de semana, à noite, ele, infelizmente, em determinadas áreas do direito, ele não vai conseguir atuar. Não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Ô, meu caro Fernando, ele pode recusar, né? O médico não pode recusar tratar o paciente, mas o advogado pode recusar. O Código de Ética da Advocacia, ele deixa bem claro que aquela causa que você não se sentir à vontade, que você efetivamente entender que o direito não é bom, que você verificar que eticamente lhe atinge, você pode recusar. Precisa fundamentar? Aparentemente não, a fundamentação é mínima, é questão até de foro íntimo mesmo seu. A OAB admite isso, o Código de Ética admite isso. Existem realmente condutas abomináveis. Eu, quando era advogado, quando era advogado, havia duas questões que eu afastava. Eu realmente não me incomodava muito. Então, pode procurar minha passagem aí, não existe a minha caneta, nunca foi usada e nunca me arrependi por isso. Era estupro, para mim, inaceitável.
E uma outra era uma questão aparentemente tola, mas eu também repugnava, que era droga. Talvez hoje, com relação à droga, talvez hoje até eu refizesse o meu entendimento, mas naquela época, o que é droga, estou fora. O que é estupro, estou fora. Eu tenho também algumas situações que o escritório não acolhe, né, para fazer a defesa, nada demais contra quem faz. Mas, por exemplo, questão de tráfico de drogas, a gente também no escritório, por uma questão de entendimento nosso, nós não trabalhamos. Então, a gente afasta isso do nosso dia a dia de trabalho. É uma questão de princípio. Questão de princípio é princípio, é uma coisa pessoal, não, né? Vai. Pessoal. Fernando, para responsabilizar um médico, só para a gente fechar essa questão, basta o fato ou tem que provar? Não, Gerônimo, veja só. A responsabilidade civil... Porque as pessoas não entendem isso, não. Por exemplo, o indivíduo foi fazer um tratamento oftalmológico, perde uma visão, ele acha que só a perda da visão já responsabiliza o médico. Eu já tive um caso desse. O cara perdeu a visão e ele achava que só aquele fato já deveria imputar a responsabilidade ao médico. Muito importante essa observação, porque a gente precisa esclarecer isso, né? A responsabilidade civil, de forma geral, com algumas variações, ela tem 3 elementos essenciais que tem que estar ali presentes, que tem que ser demonstrados, não é? O fato, o nexo causal e o dano, não é? O fato é a ocorrência, o dano seria o resultado dessa ocorrência que causou um prejuízo. É um prejuízo à saúde, um prejuízo à moral, à vida, enfim. E a ligação entre esse fato e esse dano, que é o que a gente chama de nexo causal. Não perca esse raciocínio, só levando conhecimento para os nossos telespectadores. Agora, há pouco tempo, vendo lá a produção da Iuspodium, eu vi uma obra densa só tratando de nexo causal. Repara a complexidade, né? Só tratando... Explica aí o que é nexo causal. É justamente essa ligação entre o fato e o dano. Vou dar um exemplo dentro da questão médica, né? Um cidadão, ele sofre esse exemplo que nós vimos aqui, sofre um acidente. Ele vai para o médico faz todo o procedimento que deveria fazer, infelizmente não consegue, ministra a medicação, tudo, não consegue impedir que ele perca a vida. O que causou a morte do paciente não foi a atividade do médico, foi o acidente. Então, o dano àquela família, o prejuízo com a perca da vida daquele cidadão, não pode ser atribuído à intervenção do médico. A ligação vai estar entre o fato do acidente e a morte, e não entre a morte e o atendimento médico que foi dado. Mas, por outro lado, ele sofre o acidente, vai ao médico, o médico ministra a medicação equivocada e ele vem a falecer por causa da medicação equivocada, não foi o acidente por si só que lhe causou a morte, foi aquela medicação. Então você vai ter o dano, que é a morte, você vai ter o fato causador dele, que é aquele medicamento que foi ministrado equivocadamente, e essa ligação. É isso que é o nexo causal. Isso é fundamental. Isso que você falou é uma coisa muito certa. Às vezes as pessoas chegam e dizem, não, doutor, mas a prova do problema está aqui. É essa visão que eu perdi, é esse membro meu que está aqui amputado. Mas isso por si só, isso é um indício, isso é o dano que você sofreu. Vamos ter que ver se você tem como provar a ligação disso à intervenção do médico. Isso é fundamental. Marcelo, e em meio a toda essa trama de vida, existe ainda, isso é muito triste, eu já vi, existe um indivíduo que quer ganhar com o seu infortúnio. Eu sei que viver não tá fácil, eu sei que a carência material é muito grande, etc. Mas o indivíduo, até um familiar induz e tal, até mesmo um advogado, com todo o respeito que possa merecer a advocacia, o advogado às vezes conduz o cliente para uma aventura. É verdade. Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. As coisas têm que ser tratadas tecnicamente, cientificamente, né? O direito é uma ciência. Há alguns que dizem que não é, mas não é o momento da gente discutir isso aqui agora. Mas é uma ciência porque ele tem preceitos que se aplicam de forma exata, inclusive. Tem linguagem própria, linguagem específica. Então é uma ciência, tem metodologia, não é? E, por exemplo, quem é pontiano, como nós somos pontianos, como eu sou pontiano, não é? Existe uma aplicação até de fórmulas
matematicamente desenvolvidas para a solução de situações. Mas isso não é o momento para a gente tratar disso. É importante que a gente tenha em mente que aquela pessoa que chega ao advogado, ela está fragilizada e ela está buscando uma solução para a sua situação. Então, o advogado, na verdade, ao invés de estimular, ele deve buscar aquilo que é o melhor, que é o efetivo, a efetiva solução. E o mais triste, Jerônimo, não é isso. O mais triste é quando você tem o falecimento da pessoa e aparecem parentes, que muitas vezes você sente até que não tinham nessa ligação toda com o falecido, mas querem se aproveitar daquele fato, às vezes, até para receber uma indenização. Isso é muito triste e a gente, quando percebe isso, a gente recusa. A gente não quer ser instrumento disso, a gente quer ser instrumento de efetivação da justiça, né? A gente recebe para isso. Ô, Fernando, nós temos aqui muito assunto. Lamentavelmente, eu já estou adiantando que o tempo não vai ser o bastante. Como eu falei no início, eu estou conversando contigo e pretendo conversar essa mesma temática vista pelo lado médico. Existe o erro, vamos chamar de erro, existe a chamada de impertinência, não sei se vou usar a expressão correta, mas existe a lesão pela atividade médica, mas que é excusável, que é desculpável. Existe o erro grosseiro e o erro que é excusável. Vamos conversar um pouco a respeito disso. Quer dizer, a própria jurisprudência, né, e a própria doutrina reconhece circunstâncias em que o equívoco do médico, o equívoco assistencial, como diz o nosso Arthur, é perfeitamente tolerável, né? A jurisprudência e a doutrina, elas fazem uma separação entre o equívoco, não é, e o erro médico, né? Aparentemente podem parecer que são semelhantes, mas não são. Na origem, não é, eles são diferentes. O ser humano, ele naturalmente é um ser capaz de falhar, não é? Ele, sobretudo, imagine, numa pressão do exercício da atividade médica, às vezes você não tem a estrutura suficiente, às vezes você não tem tempo suficiente. Pensando na unidade de emergência, que imagine, é um negócio complicado. Tudo isso interfere. Então, na realização do procedimento, existem determinados pequenos equívocos que são admissíveis e até são compreensíveis dentro daquelas circunstâncias. São aceitáveis, né? São aceitáveis, a palavra é exatamente essa. A doutrina e a jurisprudência já admitem isso. Agora, quando na origem você tem a leniência do profissional, você tem a ausência de conhecimento técnico dele para aquele determinado procedimento, você tem o tempo que ele poderia despender ser mais rápido, enfim, tudo isso vai se ter que aferir no caso concreto, pode levar ao erro médico. É diferente de que ele, na intervenção médica, agindo dentro do conhecimento dele, agindo no tempo devido, com toda a atenção devida, ele, ali dentro de toda aquela circunstância, vai fazer um corte e aquele corte não é preciso, não é? Então, aquilo é possível, aquilo é algo que se admite, não é? Mas tudo depende do caso concreto. É algo muito complexo que vai ter que analisar o caso em si. Esse caso vai ter que ser analisado. Como você falou, cada caso é um caso. É um caso, né? Às vezes um indivíduo causa um dano ao paciente, eu digo o dano reflexo para toda a família. Né? Eu fico imaginando um indivíduo que perde um pai ou uma mãe, é um negócio terrível. É um negócio que eu não gosto nem de fazer uma reflexão sobre o tema perda de entes queridos. É um negócio muito complicado, nunca entendi isso. Né? Nunca entendi, confesso a você que desde criança eu não entendia aquilo. Eu só uma consideração pessoal, eu quando era criancinha, eu devia ter uns 4 anos de idade, ou 5, havia um cidadão, um senhor, ele ficava sempre sentado numa cadeira, a tarde todinha. Eu acredito que ele já naquela época eu devia ter 4 ou 5 anos, e ele devia ter uns 80 ou mais. Mas eu ficava ali perto dele, ele me chamava, passava a mão na minha cabeça, às vezes me dava um confeito. Eu era uma criança. E um dia, um rapaz lá também da rua disse assim, nunca esqueci, essas palavras ficaram marcantes nos meus ouvidos. Seu amigo morreu. Ele disse, seu amigo morreu, eu não tinha ainda ideia do que era morte. E ele então me levou assim, na casa, que ele ficava na porta, eu entrei na casa, e num quarto, estava ele deitado numa cama, nunca esqueço disso, mas ele deitado numa cama, inerte, e eu olhei, e eu não tinha ideia do que era morte. Né? Só depois é que eu vim associar ele deitado na cama, eu fiquei assim olhando, aquilo não me dizia
muita coisa não, sabe? Fiquei assim, mas não esqueci nunca disso. Então, eu nunca tratei bem com esse fenômeno morte. Admiro quem trata, entendeu? Mas, para mim, realmente... Você veja que a morte, né, para os antigos, sobretudo para os gregos, a palavra usada para a morte era a mesma palavra usada para o esquecimento. Então, assim, você pode dizer que num caso como esse, ele de fato não morreu, porque ele está presente na sua lembrança. Presente há quantos anos isso ocorreu, né? Então, para os antigos, morte é esquecimento. Quando a gente não é esquecido, a gente não morre. Hoje a casa já não mais existe. Hoje, onde havia casa é um posto de gasolina. O ambiente, vamos chamar assim, o ambiente geográfico mudou muito. Mas nunca saiu isso da minha cabeça. Até a cor do pijama dele, eu ainda tenho nas minhas retinas. Mas, meu caro Marcel, o dano ao paciente por imperícia, pode acontecer isso? O médico agiu de forma imperita. O médico, ele em princípio, porque a medicina você tem diversas áreas de atuação. O médico ele tem a formação geral, depois ele se especializa em determinada área. Então, é muito difícil que o médico venha agir de forma imperita, porque em princípio ele tem a formação genérica para atuar e resolver qualquer situação, não é? Mas quando você tem procedimentos de alta especialização, e se ele não tem efetivamente a preparação para aquele procedimento de alta especialização e ele se propõe a fazer e faz, não é? Obviamente que ele pode agir dentro do que nós no direito chamamos com imperícia, porque ele não tinha a preparação técnica adequada para aquele tipo de atuação. Mas nessa abordagem há um refinamento. Por exemplo, não faz sentido, eu quero que você me diga até como é que a jurisprudência se comporta. Não faz sentido, por exemplo, um obstetra, por mais refinado em conhecimento que ele seja, não faz sentido ele querer fazer uma abordagem cardíaca. Quando eu digo fazer uma abordagem, até mesmo de fazer a ausculta cardíaca, de prescrever medicamento, etc, etc. Me parece que ele está agindo fora da sua especialidade e está sendo imperito. Como é que a jurisprudência vê isso? Veja só, primeiro a gente tem que analisar o seguinte, qual era a circunstância que ele se apresentava. Em circunstâncias de urgência, de necessidade imediata, dentro do avião, já ouvi. O médico, qualquer ele que seja, ele tem a obrigação ética legal de atuar. Né? Então, ele não pode deixar que aquela pessoa vá a óbito ou tenha uma sequela, mesmo que não seja a área dele específica de conhecimento, porque ele tem esse conhecimento genérico. Mas, obviamente, quando você tem o fato que você tinha a possibilidade de indicar o médico especializado, certo. Né? E você não faz... conduzir o paciente para o médico especializado, você efetivamente responde por isso, se você se atreve a fazer aquela intervenção e você ministra um medicamento, porque o conhecimento é tão vasto dentro da medicina, exato, que com raríssimas exceções, ninguém vai ter um domínio tão amplo que possa atuar em todas as áreas. Você poderá atuar em uma área ou duas e ter um conhecimento ali técnico para aquilo. Quando você vai além daquilo, você corre um risco muito grande de errar. E esse erro causa prejuízo ao paciente, consequentemente você responde por isso. Para você ter ideia, a hipertermia, a febre, ela sugere 58 casos diferentes. Imagine. Desde uma gripe até um trauma mesmo, um indivíduo tem uma contusão de uma maior gravidade, e se ele não for conduzido para fazer uma radiografia, talvez engessar, talvez reduzir uma fratura e tal, ele vai apresentar febre mais adiante. Imagine. Isso demonstra que o médico tem que ter, primeiro, uma formação muito sólida. Tem que ter critério. Né? Muito grande. Ele tem o domínio de todos os protocolos possíveis, né? E efetivamente ter um critério ético de saber até onde vai o limite do conhecimento dele. Eu quero conversar com você logo em seguida, Marcel, mas há um outro caso, a gente vai sempre recorrendo aqui à história, né? Aos fatos da nossa terra. Isso no final da década de 50, houve um crime rumoroso aqui, um médico de grande prestígio, de grande valor, ele foi assassinado, ele fez uma intervenção cirúrgica, e aí eu não sei como é que eu vou usar a expressão, e na cavidade abdominal foi deixado algodão, ou foi gaze, não importa, né? Algodão ou gaze, não importa. E ele fechou, né, o abdômen, e a paciente, mais adiante, 4 ou 5 dias depois, o organismo reagiu com febre, etc, etc, etc.
E a paciente foi a óbito. E ela tinha filho, né? E aí vem aquela questão do drama humano, né? O filho, ela era casada com um juiz. E um filho dela, resignado com aquele fato, tirou a vida do médico. Foi um crime rumoroso. Como é que você vê isso? Essa questão de deixar a gata. Isso pode ser uma negligência ou é imprudência? Como é que se pode conceituar isso? Veja só. Há uma zona cinzenta entre um e outro, né? Veja bem, primeiro é importante a gente ter em mente que existem protocolos para isso, né? Esses protocolos, se seguidos de forma correta, isso não ocorrerá, né? É como um checklist, né? Checklist, o camarada vai tirar o avião do chão, ele tem um checklist para verificar se todo o equipamento está funcionando bem. Claro. A cirurgia, ela tem um checklist de todo o instrumental que você efetivamente vai utilizar, depois o checklist de todo o instrumental que você utilizou. Então, se isso é seguido rigorosamente, não vai gerar esse fato. Muitas vezes, e o médico é o responsável, há o médico responsável pela equipe cirúrgica, e ele tem que confiar nessa equipe, mas ao mesmo tempo avaliar se o procedimento desse checklist está sendo feito e foi feito corretamente. Obviamente que o ser humano, por ser falível, pode cometer um erro, né? Mas se ele fizer o checklist adequadamente, ele vai detectar esse erro e intervir para impedir que esse erro cause essa sequela, que pode ser até o óbito. Essa diferença entre a negligência e a imprudência, eu diria que neste caso concreto, na nossa opinião, a jurisprudência trata dessa situação, seria muito mais negligência do que imprudência, porque a negligência é a sua falta de cuidado, a sua desatenção com esse procedimento, com esse protocolo, não é? A imprudência, ela seria, diferentemente dessa falta de cuidado, a sua incapacidade técnica de aferir essa situação. E o médico, para a situação cirúrgica, se ele está ali, é um cirurgião, em princípio ele tem conhecimento técnico para aquilo, né? Agora, ele tem que ter o cuidado, além do conhecimento técnico, o cuidado. Eu digo sempre que não se precisa somente que a pessoa seja honesta, precisa que ela seja capaz, não é? Então, a capacidade técnica tem que agir junto com cuidado, com atenção, com toda a checagem daquele material. Pois é um mundo enigmático, né? Você tem que ter todo cuidado. Eu penso assim, sabe, Marcelo, que você precisa ter sorte até para encontrar no seu caminho um bom médico. Marcelo, nós estamos nos aproximando do final aqui da nossa conversa, mas eu queria tratar de um assunto sobre o erro assistencial. A gente teria aqui muita coisa, né? Mas eu queria perguntar para você, ao fim e ao cabo, o médico responsabilizado, é que surgem as suas obrigações com relação ao dano subjetivo e ao dano material. Como é que isso é avaliado rapidamente para a gente, Marcelo? Veja só, a jurisprudência vai ver em relação... Eu vou pegar o seguinte, permita, vamos pegar um cidadão, trabalha numa instituição financeira, num banco, casado com 2 filhinhos. O erro essencial levou a óbito. Como é que você vai fazer esse enfrentamento? Essa é uma pergunta muito interessante, porque isso vai ser uma avaliação jurisprudencial a partir dos fatos que o advogado conseguir trazer para o processo. Qual era a renda daquele cidadão, qual era a idade dele, qual era a situação social de sua família, até que ponto foi a ação do médico que causou aquele óbito, de que forma participou o hospital, por exemplo, com toda a estrutura que estava ali à disposição. Então, cada situação é uma situação também. Porque o hospital que permite que o médico entre nas suas dependências para operar, responde também. Está respondendo solidariamente com o médico. Embora não tenha nenhum vínculo empregatício. Responde solidariamente com o médico, ele tem que dar a estrutura adequada. É uma situação também muito cuidadosa que tem que se ter com essa relação. Tem que ver quem ele admite também. Perfeitamente, perfeitamente. Então, cada caso é um caso. Para o juiz, imagino eu que não seja fácil fazer essa quantificação, não é fácil. Em algumas situações, você tem elementos que você ajuda a essa quantificação. Em outras situações, tem que se ir pela ordem jurisprudencial, pela avaliação. O dano moral, por exemplo, você pede com base nos precedentes. E o juiz vai dar com base nos precedentes. Como é que você vai avaliar, né? Quer dizer, é muito importante o entendimento jurisprudencial para que você se aproxime mais ou menos do que se chama de justiça humana, né? Com certeza. Há uns anos atrás, meu caro Marcelo, há uns anos atrás,
um médico, vale com umas coisas, um médico acordou de manhã, acordou logo cedinho, foi fazer o seu, que época chamava-se Cooper, foi fazer o seu Cooper, isso no Rio Grande do Sul. E o indivíduo saiu de uma boate, alcoolizado, e colheu esse médico fazendo o seu exercício, o automóvel tirou a vida dele. E eu me lembro que o juiz, ele tinha uma esposa e 2 filhos pequenos. E o juiz, naquele apanhamento ali, inicial, ele disponibilizou 2 aluguéis de galpões que ele tinha. Era um empresário, tinha dois galpões, alugados, vamos dizer, em termos de 12, 13 mil reais, e ele disponibilizou esses aluguéis para atender a viúva e os filhos, para que eles não perdessem, pelo menos, em tese, o status quo, né, econômico que eles tinham. A perda de um ente querido, por si só, já é um drama, já é uma tragédia muito grande. E essa tragédia pode trazer outras tragédias. O que a justiça vai tentar fazer é tentar diminuir o tamanho dessa tragédia para que você, pelo menos, mantenha uma condição de sobrevivência e possa amenizar um pouco do seu sofrimento. Obviamente que isso tem que ser feito de maneira ponderada, cada situação é a situação. E ao médico, né, no exercício da sua atividade, que é atividade de alto risco, ele tem que tomar as medidas de cuidado, além, obviamente, do seu conhecimento técnico, mas se valer de medidas que possam lhe acautelar nas intervenções que ele vai realizar, nos atendimentos que ele vai fazer. Isso é muito importante. Às vezes, meu caro Marcel, ele vai fazer uma intervenção cirúrgica e recua. Ele não é obrigado a fazer, não. Ele designou, ele marcou uma cirurgia para o dia 4. Mas se ele verificar que o paciente não tem aquelas condições ideais, que é o que se chama de cirurgia eletiva, ele tem que recuar. Tem que recuar por uma questão de se resguardar e de resguardar o paciente. O paciente, porque às vezes o paciente não suporta. Eu já vi casos de... Eu falei assim, não, temos primeiro que trazer o paciente para uma condição ideal, estabilizar a pressão, perfeito, etc. E vai ao mundo, realmente, medicina é um mundo enigmático, nós temos que ter todo o respeito e consideração pelo médico. Com certeza. Né? Todo respeito e ser compreensivo também. Não é? Eu já disse aqui, volto a dizer, já disse e vou dizer sempre, que eu ainda, garoto, li um poema dirigido ao médico e que já na última estrofe dizia um negócio que eu li e nunca esqueci. Ele vinha fazendo umas considerações, o poeta vinha fazendo considerações e no final dizia: se este poema acaso te internece, lembra-te do médico através da vida, lembra-te dele ao menos numa prece. Então a gente deve, à noite, nas nossas preces, reservar lá um pequeno momentozinho daquele para dizer, pedir a Deus que proteja os nossos médicos. Assim, eu vou deixá-lo para uma última consideração. Lamentavelmente, última consideração, por favor. Eu queria apenas dizer que, mais uma vez, fico muito feliz em poder ter participado dessa conversa aqui com você, com toda a sua assistência, com todos os telespectadores, me colocar sempre à disposição de vocês para que a gente possa sempre ajudar a esclarecer e trazer nosso conhecimento, um pouco do que a gente já viveu, um pouco do que a gente sabe sobre os temas que a gente tem tratado aqui. Eu agradeço e desejo a vocês muitas felicidades. Eu sou quem agradeço, Marcelo, em meu nome e em nome dos nossos telespectadores, em nome da equipe e da casa. Muito obrigado e sempre que houver um tema momentoso, eu não relutarei em trazê-lo, porque você já demonstrou sua nobreza em atender às nossas convocações. Muito obrigado. Eu sou os telespectadores sempre agradecendo a honrosa audiência. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.